Eu sou Sabrina Lorenzi, repórter de Economia e Sustentabilidade, sempre cobrindo o setor de energia. Hoje vamos conversar com o novo CEO do Instituto Combustível Legal, o empresário Emerson Capaz. Sua biografia é marcada pelo combate à corrupção, uma das principais missões que ele vai assumir agora à frente do Instituto Combustível Legal. Ele vem para contribuir no combate ao mercado irregular de combustíveis e à inadimplência que assola o setor. Vamos saber dele quais serão seus principais desafios e como ele vai atuar junto ao Legislativo para defender a criação de leis como a que pune o devedor quanto mais. Emerson Capaz, em primeiro lugar, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Muito boa sorte na sua nova empreitada. Muito obrigado, Sabrina. Obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Uma satisfação assumir a presidência do Instituto Combustível Legal. Eu venho de uma história há muitos anos nesse setor e eu estou realmente agora muito animado de poder continuar a fazer esse trabalho que começou em 2002, quando na verdade eu criei o Instituto de Ética Concorrencial. Vamos falar então sobre a sua experiência, vamos começar por ela. O senhor tem expertise tanto no setor público quanto no privado, foi deputado federal, é um dos fundadores do Ético, voltado para a concorrência, para a ética concorrencial. E como é que tudo isso pode ser aproveitado, pode contribuir para o trabalho do Instituto Combustível Legal? Então, vamos lá. Só contando um pouco para pessoas que talvez não me conheçam, eu venho da iniciativa privada, fui secretário de Estado do governador Mário Covas, 4 anos, e de lá fui deputado federal. Aí, eleito em 98 para um mandato de 4 anos, fiquei no Congresso, trabalhei por causas importantes, como a reforma da lei das SAs é minha, do meu gabinete, a Política Nacional de Resíduos fui eu que aprovei também. Em 2002 que surgiu a ideia do Instituto de Ética Concorrencial. A ideia de ética concorrencial ela não existia. Na verdade, nós criamos uma marca que a gente chamou de concorrência desleal, aqueles que trabalham na sonegação para evitar a competição leal. E aí vendem um produto que parece bom, mas é barato porque ele está sonegando. Não é uma luta fácil, a gente levou um tempão, mas criamos uma marca, ética concorrencial. E agora, no setor de combustíveis, com o Instituto Combustível Legal, eu estou conseguindo dar continuidade a esse trabalho, principalmente num setor que era o setor mais complicado, porque é grande o volume. O setor é grande, o volume de sonegação é muito grande. Então nós vamos fazer um trabalho aqui institucional muito forte. Não vai ser fácil, mas é uma luta boa. O setor de combustíveis é dos que mais arrecada, mas também é dos que mais sofre com sonegação. Como resolver esse problema? Tem vários temas que a gente está propondo. Nós estamos indo numa linha em que nós vamos, por exemplo, mudar a legislação importante. Tem legislações que podem nos ajudar muito. Por exemplo, uma delas é o devedor contumaz, que é um projeto de lei que está na casa para ser aprovado no Senado. Tem um substitutivo que foi apresentado no início desse ano. E esse projeto já é uma mudança muito importante porque o que acontece? Esses sonegadores não são punidos. Eles mudam o CNPJ, mudam a empresa, abrem uma outra empresa, criam dívida ativa, vão para a dívida ativa, tem mais de 100 bilhões parados em impostos não recolhidos com liminar, com tudo. Com o devedor contumaz, a Receita tem uma possibilidade de criar um regime especial de fiscalização nestas empresas. Porque uma coisa é um devedor que eventualmente atrasa o imposto e vai lá e depois de um tempo paga porque teve uma dificuldade. A outra é aquele que faz isso como meio de vida. Isso nós vamos mudar com esse projeto, se for aprovado. Tem outros projetos, a Lei 8455, que fala de roubo de dutos, roubo de petróleo dentro de dutos, um risco para a sociedade. E também um trabalho que o Instituto vai fazer de mostrar para a sociedade a importância de entender a luta por uma causa que para eles, no final, também é importante, porque é o combustível sendo vendido de forma correta e sem adulteração, que prejudica o motor. Então tem todo um trabalho que a gente vai fazer com a sociedade civil também. A gente sempre escuta, que imposto é roubo, sonegação é autodefesa. Como a gente pode mudar essa percepção? Tem duas coisas importantes aí, Sabrina. Uma delas é assim, o sistema tributário brasileiro, ele de fato tem muitas coisas que transformam esse sistema tributário em uma coisa injusta. Por quê? Uma tributação muito alta. Essa tributação alta atrai aqueles que vivem de fazer essa sonegação forte, contumaz e que com isso conseguem vender o produto mais barato, mas aquele que está na ponta não sabe. Então é preciso primeiro que a sociedade entenda isso. Tem muita milícia envolvida com o tráfico de combustível ilegal.
né? Porque a tributação é alta, é muito dinheiro, e aí com isso eles interferem, por exemplo, na sociedade, mudam os sistemas de votação, jogam pessoas dentro da política que trabalham por essa ineficiência. Então nós precisamos mudar o sistema tributário. Tem que ser simples, tem que ser uma tributação mais equânime, que todos paguem menos e que isso aumente a arrecadação. Isso é um desafio que agora o governo vai pegar. Tem uma reforma tributária para entrar, nós vamos participar muito dela. Interessa para o Instituto estar lutando e batendo na tecla de que é preciso equalizar a tributação. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo concreto. Aconteceu uma unificação de alíquota de ICMS em combustível no Brasil, de agosto para cá. Todos os tributos de ICMS ficaram iguais. Você imagina que isso, nossa, no Rio de Janeiro era 34, foi para 18. Perdeu um pouco de arrecadação? Pode ter perdido, mas aumentou no final o número de impostos que entrou porque não valia a pena sonegar quando todos os impostos são equânimes. Então você percebe que essa equalização tributária, ela ajuda o setor, ajuda o consumidor final. O imposto mais distribuído igualmente, ele facilita você ter um preço final mais justo, e aí o consumidor percebe. A reforma tributária está na pauta desse semestre, o ministro da Fazenda já disse. E quais são os pontos que o setor de combustíveis deve atentar? Para que pontos, né, o setor deveria prestar atenção? Nós temos uma preocupação que é a seguinte: hoje já existe monofasia no setor de combustíveis. O que é a monofasia? É cobrado o tributo no início da cadeia produtiva. Então eu jogo o imposto para dentro do primeiro distribuidor, por exemplo, Petrobras faturou, cobrou imposto em toda a cadeia produtiva. Isso é importante, porque eu já sei que é mais fácil controlar 10 do que 4 mil, 40 mil. Então isso já está em diesel. Falta introduzir para a gasolina e falta introduzir para o etanol. Nós, na reforma tributária, vamos lutar para isso. Fazer monofasia e cobrança ad rem, que é por volume e não por preço e não por volume, e fazer esta cobrança ao longo da cadeia produtiva, né? Então, nós temos esse como uma das principais metas para o setor, além de ajudar na reforma como um todo. Como tem sido o trabalho do Instituto Combustível Legal para conscientizar o consumidor da importância de um abastecimento seguro? O site do Instituto ele tem hoje alguns pontos extremamente relevantes e importantes. Por exemplo, tem um espaço para denúncia, né, que muitos, por exemplo, consumidores no final têm um abastecimento que o carro começa a não funcionar direito, ou ele descobre que tem problema no volume de combustível que entrou no tanque, aí para quem eu recorro? Então ele vai lá e faz determinadas denúncias que a gente encaminha. Ó, isso aqui é uma questão do IPEM, está aqui o telefone do IPEM, você vai lá e faz a sua denúncia, para que ele saiba o que fazer com esse tipo de problema que ele teve. Isso é uma facilitação para o consumidor e para atrair o consumidor também, para nos ajudar na fiscalização final. Um outro trabalho importante para o consumidor é saber que, na verdade, hoje as empresas de combustível estão se transformando em empresas de energia. O que é a empresa de energia? Aquela que trabalha, além da questão do petróleo, com combustível renovável. O etanol é um modelo importantíssimo de combustível que ajuda o meio ambiente, o biocombustível, né, e construir com a sociedade essa relação. Dentro do nosso site tem lá um dado importante que é o sonegômetro. O que é o sonegômetro? É o volume de tributos que estão sendo sonegados desde o início desse ano. E aí dá a dimensão de quanto nós estamos perdendo de impostos, que poderiam ser alimentação, Bolsa Família, hospitais, educação. Isso está saindo para o bolso do sonegador e não está indo para um benefício da sociedade. Essa é uma forma de a gente mostrar a importância. O senhor terá que negociar com um executivo liderado pelo PT, um Congresso conservador e uma ANP, o órgão regulador, dirigido por uma indicação do ex-presidente, né, do governo anterior. Está pronto para esse desafio? Bem lembrado, Sabrina. Não vai ser fácil. Eu acho que vai ser um desafio muito grande. A gente já tem algumas reuniões marcadas com a ANP, temos conversado, porque é o órgão principal do setor que é uma agência que tem que ter um relacionamento conosco muito importante, com todas as diretorias, conversando com o diretor-geral. Vamos, inclusive, montar um sistema de acompanhamento no Congresso para ver essas leis que nós falamos, que são importantes para controlar, ver, apoiar os deputados e senadores que votarem com informações, com dados da importância dela ser votada. E no Executivo o relacionamento sempre foi muito transparente, sério. Eu tenho uma vida que eu trabalhei 4 anos no Congresso. Isso facilita muito.
Eu já fui deputado, eu sei como eles pensam, sei como você vota uma lei, como é que para eles é importante ter uma informação de uma entidade com credibilidade na sociedade. Então eu acho que essa não é um desafio fácil? Não é, mas nós vamos construir uma coisa boa para o Instituto. É um grande desafio, né? Muito obrigada por essa entrevista, boa sorte novamente. Esse é um trabalho muito importante para a sociedade. Obrigado, foi um prazer. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Não deixe de seguir o canal do Instituto Combustível Legal aqui no YouTube. E se você quiser notícias exclusivas, assine a newsletter acessando o nosso site Instituto Combustível Legal. E até a próxima!